E aí pessoal, tudo bem com vocês? Dando aqui continuidade às nossas aulas, né, da disciplina de bases terapêuticas dos cuidados à saúde, com foco aí na farmacologia, certo? E agora, na aula passada eu falei sobre fármacos que atuam no sistema nervoso, né, de uma forma bem geral, e agora eu acabei dividindo, de modo que nós veremos aí fármacos que atuam em diferentes setores aí do sistema nervoso, como autônomo, parasimpático, simpático e central. Então, começando aí, essas categorias onde a gente vai acabar estudando aí sobre os fármacos que atuam nesses sistemas, né? Quais são os seus mecanismos de ação, para quais tipos de tratamento, quais doenças estarem relacionadas. E é importante que até esse ponto que nós chegamos aqui, né, nessas aulas, o quanto o que a gente viu lá no começo de introdução sobre alguns termos, agonista, antagonista, tipos de receptores, receptores muscarínicos, nicotínicos, eu vou trazer esses termos para cá para falar diretamente, mas sempre aí associando ao que a gente viu, certo? Para quando eu falar tipo de receptor, nicotínico tal, já associar que são receptores, canais iônicos controlados por ligandes, né? Quais são os tipos de agonista que poderia estar atuando ali, como é que aquele fármaco vai atuar. Se vai ser agonista, antagonista, um antagonista reversível, irreversível, certo? Então nós veremos isso daí com calma. Então, fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo parasimpático, certo? Aqui trago novamente a parte de introdução de fármacos que atuam no sistema nervoso. Vimos aí as divisões, características desses setores, né, do sistema nervoso. E agora nós vamos focar em fármacos que atuam ali no sistema nervoso autônomo, né, de forma aí que ele atua involuntariamente e principalmente no parasimpático. Lembrando, o parasimpático é aquele que está relacionado a relaxamento, repouso, né? E o simpático é o contrário, quando a gente recebe uma descarga simpática e está relacionado à ação ou fuga. Então veremos aí, falei um pouco dos receptores, né? Os receptores do parasimpático são os receptores colinérgicos, né? Aqueles receptores que tem como ligante a acetilcolina. Então daí nós já tiramos uma dedução de como os fármacos podem estar atuando nesses receptores, certo? E quanto que os simpáticos são os receptores adrenérgicos, né? Noradrenalina, né? Com diferentes funções aí. Então, fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo parasimpático. Vamos começar aí pelos fármacos agonistas colinérgicos. Se eu falo agonista colinérgico, então serão aqueles fármacos que vão estar atuando nos receptores colinérgicos que atuam aí de forma semelhante à acetilcolina, certo? Então, são caracterizados pelos efeitos que produzem de modo semelhante aos da acetilcolina, né? Lembrando que a acetilcolina é um neurotransmissor aí principalmente relacionado com a transmissão sináptica, né? Que vai estar na coordenação de diversos tipos de ações do nosso corpo. E agindo aí a nível de sinapse colinérgica. Eles também podem ser denominados de parasimpático miméticos ou colinomiméticos. Miméticos vem de mimetismo, que seria algo semelhante, algo parecido, né, com algum tipo de substância ou fator, certo? Quando eu digo que um fármaco ele é agonista, então é porque ele se liga no local de moléculas ligantes dentro do nosso organismo que tem um local de ação em certos receptores, e aí esse fármaco ele vai se ligar nesse receptor para gerar aquele efeito, certo? Se ele for um antagonista, ele pode competir por esse receptor, ou ele pode ser um antagonista que se liga a outro local para bloquear essa ação que seria causada aí
no caso a nossa molécula, pela acetilcolina, certo? Então, os fármacos agonistas colinérgicos, eles são distribuídos em dois grupos, né? Nós veremos as características de cada um deles. Primeiro tem os agonistas colinérgicos de ação direta. Se é de ação direta, seria o quê? Que ele vai estar atuando nesses receptores colinérgicos da mesma forma que a acetilcolina atua, se ligando ao local de ação lá no receptor, né? Então, eles agem nos receptores colinérgicos como agonistas, ativando esses receptores e desencadeando respostas semelhantes às provocadas pela estimulação do parasimpático, ou seja, pela ligação da acetilcolina naquele receptor, né? Eu vou trazer aqui durante a discussão, né, vou mostrar os grupos de fármacos, né, os agonistas, antagonistas, ação direta, indireta, bloqueadores da enzima acetilcolinesterase, mas eu sempre vou trazer alguns exemplos, né, de fármacos pelo seu nome genérico aí do princípio ativo, né, mostrando aí também a estrutura e quais seriam seus efeitos para tratamento de algumas doenças. Nós temos aqui o betanecol, né? Ele tem como função estimular o músculo destrusor da bexiga e relaxar o trígono e o esfíncter, provocando a expulsão da urina. É muito utilizado para estimular a bexiga atônica, né? E o que seria essa bexiga atônica? Seria aquelas pessoas que têm problemas de incontinência urinária por algum dano ou problema aí no sistema nervoso que acaba conectando essa ação de contração e relaxamento da bexiga, né? O que seria conter ali a urina, certo? Podem ser diversos fatores que levaram a isso, né? Para você ter uma noção, a gente teria que saber o quadro ou as características do paciente, certo? Ele é um medicamento de via de administração oral subcutânea, né? E ele vai estar, como aqui diz, estimular o músculo destrusor da bexiga, o relaxamento do trígono e esfíncter, né? Esse relaxamento é o que vai ajudar ali na expulsão da bexiga. Então, se é relaxamento, ele vai causar um efeito aí no sistema nervoso autônomo parasimpático, que seria justamente, né, do relaxamento aí da musculatura da bexiga. E para essas pessoas que têm esse problema de incontinência urinária, né, ele é indicado, certo? A esses tipos de indivíduos. Em relação ao outro grupo, né, já que eles são distribuídos aí em dois grupos, nós temos os agonistas colinérgicos de ação indireta. Tá? Entenderam lá que o de ação direta é porque ele vai estar atuando da mesma forma que a acetilcolina. E como seria um agonista colinérgico de ação indireta? Eles proporcionam maior tempo de ação da acetilcolina, né, no local lá da sinapse, inibindo a enzima acetilcolinesterase. Eles podem ser reversíveis ou irreversíveis, né, e tem potencialização, né, acabam tendo como função aí a potencialização da transmissão colinérgica nas sinapses autônomas colinérgicas e na junção neuromuscular. Eu vou explicar mais à frente aí a característica dessa ação em referente à acetilcolinesterase, né, para a gente também recordar o que foi visto na aula passada sobre os receptores colinérgicos. Então, aqui nós temos como exemplo outro fármaco, o fisostigmina, né, com essa estrutura molecular, e ele tem como função o quê? Ele vai bloquear de modo reversível a acetilcolinesterase, potencializando a atividade colinérgica em todo o organismo. Como é que isso pode ser causado? Se a gente lembrar, no próximo slide eu vou mostrar o esquema, mas a acetilcolinesterase é uma enzima que ela degrada a acetilcolina quando ela está ligada ao receptor, para fazer com que a acetilcolina ela seja reconstituída por um neurônio pré-sináptico e assim terminar ali o impulso sináptico, certo? Como eu estou bloqueando a ação da acetilcolinesterase, então a acetilcolina que foi liberada do neurônio pré-sináptico
para o pós-sináptico, ela vai se ligar aos receptores e vai permanecer ali por mais tempo. Então isso acaba potencializando a atividade colinérgica, né, que seria aí relacionado ao sistema nervoso autônomo parasimpático. A duração de ação é em torno de 2 a 4 horas e é utilizado para tratamento sistêmico, né, não de forma local, sendo administrado aí de forma intramuscular e intravenosa. Se a gente lembrar lá das características de farmacocinética, a via de administração intravenosa, endovenosa, ela é a única, né, que não tem, dentre as etapas ali da farmacocinética, a etapa de absorção, porque ela já é um fármaco que cai diretamente na corrente sanguínea, né, já vai para a parte de distribuição. É só para lembrar aí de alguns exemplos que a gente tenha visto durante esse tempo. Então, como seria isso? Né? Inibidores dirigidos contra a enzima acetilcolinesterase no sistema nervoso, né? Nós temos fármacos aí utilizados no tratamento da doença de Alzheimer, pois tem facilidade em penetrar o sistema nervoso central e com ação inibitória reversível, importante isso, certo? Ou seja, esse fármaco ele atua ali inibindo a enzima, porque ele se liga a ela, mas ele se desliga depois de um tempo, né? É uma interação reversível. A enzima acetilcolinesterase aumentando o nível de acetilcolina. Com relação à doença de Alzheimer, né, quais são as características? É uma doença neurodegenerativa, de desenvolvimento lento, né? Inclusive tem em torno aí de 4 a 5 estágios da doença, com relação a alguns sintomas, né? Perca de memória, perca cognitiva, provoca aí a perda progressiva de memória e da função cognitiva. Leva à demência, né, e são resultantes inicialmente da perda da transmissão colinérgica no neocórtex. Né? Por conta dessa perda da transmissão é que se tem todas essas características aí prejudiciais ao organismo. Então tem fármacos, né, utilizados aí para a doença de Alzheimer, que embora não tenha cura, né, mas a gente tem alguns fármacos que diminuem, digamos assim, alguns sintomas, né, para dar uma melhor qualidade de vida. E esses fármacos vão ter como função o quê? Eles inibem a enzima acetilcolinesterase para deixar a acetilcolina mais tempo no receptor, melhorando aí a transmissão colinérgica, já que é o maior fator aí para evolução da doença de Alzheimer, né, quando você tem essa perda da transmissão. Então, se eu deixo mais tempo a acetilcolina naquele local, eu vou ter aí um maior tempo, dessa transmissão colinérgica. Então, aqui para exemplificar o que eu já havia falado, certo? Nós temos aqui ocorrendo a transmissão sináptica entre um neurônio transmissor, neurônio receptor, pré-sináptico e pós-sináptico. Nós temos aqui vesículas que contêm acetilcolina, esse triângulozinho preto, né? Quando vem o impulso nervoso, essas enzimas liberam acetilcolina, que se ligam no neurônio receptor, nos receptores colinérgicos, né? Onde nós temos os receptores nicotínicos de acetilcolina, que são aqueles receptores de canais iônicos controlados por ligandos. Nós temos receptores muscarínicos também, que são receptores acoplados à proteína G, e aí eu vou citar mais à frente. Então a acetilcolina ela é liberada, né? Ocorre aí a transmissão colinérgica, se liga aos receptores, porém a enzima acetilcolinesterase ela vem e cliva a acetilcolina, né? Cliva aí a enzima, o que ela faz com que perca sua função no receptor e ela vai voltar para o neurônio anterior, neurônio transmissor, para lá dentro ela ser reconstituída novamente a acetilcolina e ficar armazenada aí nas vesículas, para um novo impulso nervoso acontecer a mesma coisa. Então aqui eu tenho várias formas dos fármacos estarem atuando. Fármaco agonista colinérgico, que foi o que a gente viu. Ele tem uma estrutura parecida com a acetilcolina, então ele vai se ligar aos receptores e causar o mesmo efeito que a acetilcolina. Eu posso ter um fármaco que atue bloqueando os receptores, que aí seriam antagonistas. Os fármacos agonistas,
colinérgicos diretos são aqueles que vão agir como acetilcolina. E os indiretos, que é o que nós estamos vendo, eles vão procurar outro meio de ter o mesmo efeito da transmissão colinérgica, mas sem estar atuando como acetilcolina. E aí a gente pode atuar aqui, ó, justamente na acetilcolinesterase. Quando a gente bloqueia essa enzima, eu não vou ter aí a degradação da acetilcolina para voltar para o neurônio pré-sináptico, e aí as moléculas de acetilcolina vão ficar mais tempo no local ali da transmissão, certo? Com isso eu não tenho a reconstituição, né, nem clivagem da acetilcolina, e a gente vai ter ali uma transmissão sináptica mais prolongada. Por isso que esses fármacos eles têm como mecanismo de ação a inibição da enzima acetilcolinesterase e são utilizados principalmente para a doença de Alzheimer para fazer com que eu não tenha tanta perda, né, da transmissão colinérgica. Esquema do processo de transmissão e controle nervoso nas sinapses. Então aqui seriam nossos alvos farmacológicos, né, ou mecanismos de ação que esses fármacos eles estariam atuando. Continuando aí também, né, com inibidores da enzima acetilcolinesterase, só para falar um pouco mais da doença, suas características. Aqui a gente tem aí digamos assim, a anatomia, né, do cérebro, da massa encefálica. Esse aqui seria uma constituição do cérebro normal, né, a área de memória se mantém em seu tamanho habitual. E já no cérebro de uma pessoa com Alzheimer, a área de memória fica visivelmente menor por sofrer com perda da massa e morte dos neurônios. Se eu não tenho ali a transmissão sináptica, né, o impulso nervoso, eu vou ter aí a morte desses neurônios, né? Então com isso eu vou perdendo essa massa e como a gente sabe, os neurônios eles não são reconstituídos. Então por isso se torna uma doença neurodegenerativa. E aí você acaba afetando diversas funções cognitivas, como a fala, a memória, raciocínio, né? Levando a um quadro progressivo aí da doença, que se divide em alguns estágios. Para saber um pouquinho mais sobre a doença de Alzheimer, principalmente os estágios, né, que eu acho bem interessante da gente aprender sobre isso, eu deixo aqui o link, né, ou vocês podem pesquisar com esse título, e ele fala um apanhado geral assim e bem didático sobre a doença, certo? Aqui tem uma entrevista, né, também desse médico, o Dr. Diogo, que ele fala sobre o tratamento medicamentoso, né? Qual seria a função dos medicamentos? Que é justamente para poder melhorar em questão dos sintomas, né? Com que a gente possa ter o maior tempo de manutenção da transmissão sináptica e não perder todas essas questões cognitivas, né? Seria uma forma de retardar, né, a progressão da doença. Não tem cura, é foco de muitos estudos científicos ainda, até mesmo para tentar entender como que se dá o início, né? É muito relacionado à predisposição genética, se pessoas na família têm alguns casos, né? E aí isso já poderia ser uma predisposição. Então nessa entrevista ele fala muito aí, cita até alguns tipos de medicamento que estão relacionados à doença de Alzheimer. Falando em medicamentos, eu selecionei aqui alguns, só pra gente ver um pouquinho. Existem 4 medicamentos inibidores da enzima acetilcolinesterase, né, que são utilizados hoje, como a tacrina, donepezil, galantamina e rivastigmina, né? Rivastigmina é um clássico aí sendo utilizado. Aqui só a forma comercial que eu coloquei, e essa tabela aqui, né, onde ela fala os fármacos inibidores da acetilcolinesterase, doses iniciais e de manutenção, né? Pro donepezil, né, 5 mg uma vez ao dia, a dose de manutenção seria de 5 a 10 mg, né? Rivastigmina 1,5 mg, 2 vezes ao dia, né, 3 a 6 mg, 2 vezes ao dia na dose de manutenção. E galatamina 4 mg, 2 vezes ao dia, assim por diante. Se a gente vê, esse daqui é 1,5 mg, é uma concentração baixa que pode caracterizá-lo
como um fármaco mais potente, né? Por ter uma concentração mais baixa, mas tem um efeito muito bom esperado aí, do efeito terapêutico. Esse vídeo ele fala da rivastigmina, né, que desde 2012 tem-se a produção através desse Instituto Vital Brasil, né, onde ele produz aí milhões de cápsulas por ano para distribuir nas redes de saúde do SUS, né. Então é um medicamento onde a população vai ter acesso gratuito, né. Se eu não me engano, esse vídeo aqui ele mostra ele fala um pouquinho em quantidade, que são em torno de 25 milhões de cápsulas por ano, para atender em torno de 6 mil pacientes, né? Já que é um uso prolongado, né? A gente vê aí de 1 a 2 vezes por dia, né? Então é importante que no diagnóstico, né, dessa doença, tem alguns tipos de diagnóstico, principalmente aí o médico psiquiatra vai poder estar falando de forma mais específica. E quanto mais cedo, né, melhor seria ir no tratamento. Não tem cura, mas a gente poderia retardar pelo menos os sintomas, né, esses sintomas mais graves. Então o vídeo ele mostra o processo industrial, né, da produção dentro do Instituto Vital Brasil, né, desde a fabricação da cápsula, né, aí, o medicamento até a forma de embalagem, distribuição, um pouquinho do controle de qualidade. É interessante também porque a gente pode ter uma visão aí de como é o processo industrial, né? Embora esse vídeo seja mais resumido, mas achei interessante falar e mostrar que nós temos aí esse tipo de medicamento sendo disponibilizado pelo SUS, né? Para muitas pessoas que necessitam dele. Bem, com base aqui em outra classe, né, de fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo parasimpático, nós temos os anticolinesterásicos irreversíveis, né? E quais seriam as características, né, principais desses anticolinesterásicos irreversíveis? São compostos organofosforados sintéticos que possuem a capacidade de efetuar ligação covalente com a enzima acetilcolinesterase, né, que nós vimos aí que é uma forma de se ter uma ação agonista de forma indireta, né, porque você vai acabar inibindo ali a enzima acetilcolinesterase, fazendo com que não tenha degradação, né, e a reconstituição da acetilcolina para o neurônio pré-sináptico, fazendo com que a transmissão sináptica colinérgica ela continue, né, por mais tempo. Então a gente tem esse grupo, né, no caso desses compostos que se ligam à enzima de forma irreversível, né. Temos os compostos de organofosforados sintéticos, são muito utilizados também na preparação de pesticidas, né, em ação contra insetos, contra pragas em agricultura, né, porque acaba bloqueando aí de forma irreversível, né, a enzima colinesterase, que causa todo um dano aos aspectos fisiológicos das espécies. Ação bastante prolongada, né, o aumento duradouro da concentração da acetilcolina ali nos receptores do neurônio pós-sináptico ou nos receptores também dos músculos esqueléticos, né. As únicas drogas deste grupo utilizadas como tratamento terapêutico, né, em humanos é o isofluorato ou disopropilfluorfosfato, DFP, e o ecotilfato, né, fosfoline iodide, utilizado principalmente no tratamento do glaucoma, né. A gente sabe aí que o glaucoma é devido à elevada pressão intraocular, né, então a pessoa ela acaba utilizando os colírios que têm esses agentes, né, anticolinesterásicos irreversíveis. Aqui a gente tem um exemplo aí de um olho saudável, um olho com glaucoma. E devido a essa elevada pressão intraocular, isso causa lesão no nervo óptico, né, o que vai ter o comprometimento visual.
E se for bem tratado, né, diagnosticado no começo, tem seu tratamento, né, com certos tipos de fármacos e algumas técnicas, né, e dependendo do estado da pessoa pode levar até mesmo a cegueira, né, pela complicação da doença. Aqui é uma reportagem, né, para a gente conhecer sintomas, causas e tratamento do glaucoma. Também fala em questão de alguns fármacos, qual seria a sintomatologia da doença, quais as lesões que ela pode estar causando, certo? E esse outro vídeo aqui que eu achei muito interessante, né, novo tratamento para glaucoma promete recuperação mais rápida. É um procedimento cirúrgico simples, né, digamos assim, no olho, onde é aplicado um stent, que seria um dispositivo que ajuda ali, se eu não me engano, na absorção de certos tipos de fármacos, né? Melhora a absorção. Vocês podem dar uma olhadinha aí na reportagem que eu acho bem interessante, certo? E nós também temos, né, eu falei de todos os que eram agonistas, né, que agem de forma direta, agonistas colinérgicos, inibidores da enzima acetilcolinesterase, que inibem a enzima de forma reversível e irreversível, né? Só que o irreversível é justamente para pesticidas e poucos são utilizados no tratamento terapêutico, como a gente vê só para glaucoma. E agora nós teremos fármacos que são antagonistas colinérgicos. Antagonistas, lembrando, eles vão ter a mesma especificidade, né? Podem ser competitivos pelo mesmo receptor. E aí quando esse antagonista se liga, né? Por exemplo, se for um antagonista da acetilcolina, né, no caso colinérgico. Aqui seria a acetilcolina e aqui o antagonista. O antagonista se ligando, ele bloqueia todo aquele efeito celular, né? Então nós veremos aí. Agem bloqueando seletivamente a atividade parasimpática, né? Reduzindo ou bloqueando a ação da acetilcolina. Também são chamados de parasimpaticolíticos ou fármacos anticolinérgicos ou anticolinérgicos, né, somente. Determinadas situações, né, indiretamente, têm um efeito estimulante do sistema nervoso simpático. Daí a gente volta lá para aquela aula sobre fármacos que atuam no sistema nervoso, que quando eu tenho um fármaco que ele atua muito sobre um tipo de sistema, no caso, se ele atuasse muito sobre o parasimpático, eu tenho a redução das atividades do simpático, não é isso? E esse daqui, como é para bloquear a ação da acetilcolina, né, que é um neurotransmissor do sistema nervoso autônomo parasimpático, como eu estou bloqueando a ação dela, então ao mesmo tempo eu estou estimulando o sistema nervoso simpático, não é isso? Porque esses dois sistemas, de acordo com as características deles, pela condição fisiológica em que a pessoa se encontra, eles vão sempre procurar ali um equilíbrio, né? Um vai estar mais evidente do que o outro e assim vice-versa, né? Como se fosse uma mangangorra. Os antagonistas colinérgicos são agentes também chamados de espasmolíticos, né? Ou antiespasmódicos, por questão de tratar alguns efeitos, né, de espasmos, né, por conta de ser ali algo involuntário, né, e por algum dano no sistema nervoso parasimpático, né. De acordo com o local de ação e efeitos, os antagonistas colinérgicos são classificados em bloqueadores ou agentes antimuscarínicos, né. Se a gente lembrar lá dos muscarínicos, receptores muscarínicos que eu citei na aula de farmacodinâmica e receptores farmacológicos. Os receptores muscarínicos estão acoplados à proteína G, né? Lembrando, a proteína G vai estar acoplada ali ao receptor, ela possui 3 subunidades. Quando o receptor muscarínico recebe um ligante, ativa essa proteína que acaba ativando outras atividades dentro da célula, um mecanismo aí de transdução de sinal. Então eles são classificados, né, esses bloqueadores muscarínicos ou agentes antimuscarínicos, são classificados em M1, ou seria aqueles receptores neurais, M2 ou receptores cardíacos, M3 receptores glandulares, certo? São seletivos para o sistema parasimpático, né, e agem bloqueando ou inibindo as ações da acetilcolina nestes receptores. E aqui eu coloco características, né, de onde estão localizados esses receptores muscarínicos.
O M1 produz a excitação lenta dos gânglios, né, entéricos e autônomos das células parietrais do estômago e do sistema nervoso central no córtex hipocampo. Os M2, né, são encontrados nos átrios e provocam redução da frequência cardíaca e forma de contração dos átrios, né, agem na inibição pré-sináptica. E M3 causam a secreção, contração da musculatura lisa vascular e o relaxamento vascular, certo? Esses receptores estão ligados a essas funções. E aí, quando a gente utiliza fármacos que são bloqueadores, a gente está bloqueando esses receptores e bloqueando também essas funções para se encontrar outro efeito fisiológico que seja oposto a essas funções indicadas, certo? Dentre esses bloqueadores ou agentes antimuscarínicos, os mais utilizados são a atropina, scopolamina ou iosina, ipratrópio, propantelina, dicicloverina, diciclomina, glicopirrolato, ciclopentolato e tropicamida, né? E como exemplo aqui eu vou falar sobre a atropina, certo? Temos aqui a estrutura molecular, né, a forma comercial e em ampolas também. É um alcaloide extraído principalmente da planta Atropa belladonna, né? E ele é um bloqueador muscarínico potente, né, com ação tanto central quanto periférica, né, porque a gente tem receptores muscarínicos, né, em diversas partes aí do organismo, né, tanto atuando no sistema nervoso central quanto periférico, que seria o autônomo parasimpático, certo? Como eles são potentes, né? Aqui temos um ampolo de 1 mg, de 0,5 mg. Lembrando lá daquelas classificações de fármacos, né? Fármacos que são ditos potentes, agonistas potentes, né? Ou antagonistas potentes. São aqueles que mesmo em baixas concentrações conseguem realizar um efeito farmacológico muito esperado, né? Um bom efeito, né? Digamos assim. Duração aí em torno de 4 horas, certo? E o fármaco relativamente seguro, né, mas em doses elevadas, bloqueia as funções do sistema nervoso parasimpático. Então a gente volta também aí com a parte de doses. O quanto as doses, uma dose correta, bem administrada, ela é importante, porque no erro de doses pode levar a efeitos colaterais e até mesmo tóxicos, né? Ainda mais um fármaco desse que uma dose de 1 mg, 0,5 mg é muito potente, né? Então, se você tem um aumento dessa dose, você pode causar aí outros efeitos indesejados ou até mesmo, como ele fala aqui, bloquear as funções totais aí do sistema nervoso parasimpático, certo? Na asma, como broncodilatador, é utilizado em crises asmáticas, né, via inalação, né? Lembrando aí lá daqueles efeitos parasimpáticos e relaxamento, a gente tem a dilatação dos brônquios, né, justamente para se ter ali maiores trocas gasosas, né, e dentre outras funções do sistema nervoso autônomo parasimpático. Agora nós veremos sobre bloqueadores ganglionares, né, relacionados a fármacos antagonistas colinéticos. Eles bloqueiam os receptores nicotínicos. Lembram lá que os receptores nicotínicos de acetilcolina são canais iônicos controlados por ligandes, né? Tem sua estrutura de canal iônico com 5 subunidades, 2 locais de ligação para 2 moléculas de acetilcolina para poder promover ali a abertura do canal, certo? Não são seletivos para o sistema simpático ou parasimpático, né? Têm sido utilizados mais de modo experimental e pouco usados na terapêutica, né? E como exemplos nós temos a toxina botulínica, nicotina, trimetafano e mecamilamina, certo? Vou falar aqui um pouquinho sobre a toxina botulínica. Ela é obtida a partir de culturas de bactérias do gênero Clostridium botulinum, onde essa bactéria ela é uma bactéria patogênica, né, que principalmente com características anaeróbias, né? E ela produz essa toxina que causa um efeito aí, principalmente na musculatura. E é uma doença progressiva,
né, a pessoa entrar em contato com essa toxina, vai perdendo aí a função de contração muscular, o que leva ao indivíduo até mesmo à morte, certo? Se não for tratado imediatamente. Interfere na liberação da acetilcolina na junção neuromuscular, provocando a paralisia do músculo esquelético, né? Porém, não é usada de forma assim terapêutica, mas na área de estética, né? E em alguns procedimentos, né, de tratamento para espasmo facial, bleforoespasmo, né, que é justamente em relação a uma das pálpebras, né, dos olhos, e é utilizado principalmente a parte estética para tratamento de rugas, né, marcas de idade, né, mais em relação à pele, certo? Que é o Botox, né, que é a toxina botulínica produzida aí pelo Clostridium botulinum, a bactéria. Aqui nesse vídeo ele tem como exemplo como é que funciona a toxina botulínica, né? Temos aqui a junção neuromuscular, o músculo, né, e ali os neurônios, que vão liberar acetilcolina, que se ligam aos receptores nicotínicos de acetilcolina, para promover aí a liberação de cálcio e com isso a contração muscular, certo? Só que a toxina ela acaba se ligando às vesículas e impede a liberação, né, da acetilcolina, gerando esse bloqueio. Com isso, você não tem a liberação, a acetilcolina não vai se ligar ao receptor e não vai gerar ali a contração muscular, causando um quadro de paralisia, né? Aí você imagina, uma pessoa que entra em contato com essa substância de uma forma por contaminação com a bactéria, né? Todo o seu sistema muscular vai entrar em paralisia. E com isso vai dificultar a respiração, até mesmo os batimentos do coração. O coração vai parar e vai levar à morte daquele indivíduo. Então aqui nesse vídeo ele mostra na animação como é que a toxina ela acaba agindo. Mas sendo aplicada, né, de forma terapêutica para tratamento estético, em locais específicos e em quantidades corretas de dose, ela não se torna tóxica. Ela vai ter aí uma função justamente para esses tipos de tratamento, certo? Temos aí bloqueadores neuromusculares, né? Bloqueadores da transmissão colinérgica no sistema somático motor, na placa motora neuromuscular da musculatura esquelética. Combinam-se com os receptores nicotínicos de acetilcolina, né, como já havia falado, e anestesia para produzir relaxamento muscular, né? E temos como exemplo a tubocurarina, alcurônio, atacúrio, mivacúrio e rocurônio. Vamos falar um pouco desse medicamento que é o tubocurarina. É um alcaloide vegetal pouco utilizado na atualidade devido a provocar broncoconstrição, né, e a hipotensão relacionados à liberação de histamina. E aí, com o tempo, ele foi substituído pelo derivado semissintético, que seria o alcurônio, né? Fizeram modificação aí na molécula para não ocorrer esses outros efeitos indesejados aqui, né, de broncoconstrição e hipotensão. Um fármaco utilizado aí no caso do relaxamento muscular, né, em doses corretas, que poderia aí inibir a liberação da acetilcolina, ele se ligando aos receptores, né, e impedir a transmissão sináptica na placa motora, principalmente aí na musculatura esquelética. Aí temos anticolinérgicos centrais, né? Os antipsicóticos neurolépticos, né? Largamente usados para o tratamento de transtornos mentais crônicos. Os efeitos colaterais, incluindo distúrbios do movimento, possuem a ação de bloquear a atividade parasimpática tanto no sistema nervoso periférico quanto no central, né? E tratamento sintomático do parkinsonismo, né, em relação a tremor, rigidez, bradicinesia ou acinesia, né, que seria ali a lentidão dos movimentos, né, movimentação mais lenta, podendo apresentar outros sinais psicomotores característicos como a diminuição dos reflexos posturais, certo? E os principais anticolinérgicos centrais comercializados no Brasil são o biperideno, né, que age muito no sistema nervoso central, e o triexifendil.
Então esses aqui são justamente para relacionados a parkinsonismo, doença de Parkinson, né? Que tem sintomas aí de tremor, rigidez, e aí esse medicamento ele vai diminuir esses efeitos, né, para o paciente ele ter uma qualidade de vida, certo? Com isso nós terminamos a aula, né, sobre fármacos que atuam diretamente no sistema nervoso autônomo parasimpático, né, de forma como agonistas direto, indireto, né, inibidores da enzima acetilcolinesterase, antagonistas, né, inibidores reversíveis e irreversíveis, alguns tipos de fármacos que eu trouxe aí, né, seus mecanismos de ação, efeitos, forma de administração, duração do efeito, e a gente tem uma grande variedade. E lembrando, né, quando a gente estimula muito um sistema, o outro ele é inibido, né? Se eu tenho um fármaco que vai estimular muito o parasimpático, o sistema nervoso autônomo simpático vai ser inibido. E assim vice-versa, certo? Aí na próxima aula veremos sobre fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo simpático. Obrigado.